Fala pessoal, está no ar mais um Telemetria, o programa que arregaça as portas do fim de semana da Fórmula 1 e teremos novamente a corrida na Áustria, a casa da Red Bull. E se tem Fórmula 1, tem telemetria, e se tem telemetria, tem Rico Penteado. Mas antes, eu vou chamar aqui o Guilherme Longo, que vai me ajudar com este programa. Chuim, põe o Guilherme na tela. Tudo bem, Guilherme? Salve, salve, Érico. Um abraço aí para todo mundo acompanhando mais o Telemetria. A corrida pode ser na mesma pista, mas a gente tem muita coisa para falar nesse final de semana com o Rico. Exatamente. E já falamos dele aqui várias vezes. Chuim, coloca na tela o Rico Penteado, a grande estrela desse nosso programa. Olha ele aí. Tudo bem, Rico? Ó, o Guilherme já deu a dica aí. Corrida na mesma pista. E basicamente, que tipo de mudanças, quais são as mudanças que nós teremos para essa, além do nome, né? Porque nós tivemos o GP da Estíria, agora teremos o GP da Áustria. Tudo bem contigo? E já emenda essas pequenas diferenças que teremos para o GP da Áustria. Salve, Eric, salve Gui, salve todo mundo aí. Tudo bem por aqui? Deu uma chuvarada aqui anteontem, caindo bolas de gelo aqui, até quebrou o carro do Químia, aqui pertinho de casa. Mas tá tudo voltando ao normal agora. Desculpa. Maravilha. Então, se a gente começar a falar do circuito, vamos atacar aí os assuntos mais interessantes. Chuim, coloca na tela o primeiro gráfico, o gráfico do circuito. O que muda realmente, tem duas coisas que mudam bastante. A mais importante de longe, realmente a mais importante, são os pneus, que vão estar um nível mais macio do que a semana passada. Semana passada era C2, C3, C4, e agora para essa semana C3, C4 e C5. Então, o problema número 1 disso aí é que a estratégia da semana passada, vocês viram, né? A estratégia ideal era medium e hard, o que equivale nesses pneus agora a soft e medium, que não foi utilizado como estratégia para a semana passada. Então, será que é possível? Será que alguém vai arriscar uma parada só usando os mediums e os hard dessa semana? Eu acho pouco provável. Eu acho que a estratégia vencedora vai ser medium, medium, hard, com duas paradas ali. Outra coisa que muda é a temperatura e a meteorologia. Enfim, coloca o outro gráfico aí já para a gente começar a falar do que vai acontecer. Nesse gráfico aí tem dois modelos diferentes. Tem um modelo de cima, que é um que é mais, vamos dizer, lúdico. É um mais assim para popular, vamos dizer assim. Que a gente vê ele que talvez caia uma chuvinha em P2 na sexta-feira. Tempo coberto para sábado, mas sem previsão de chuva, com nuvens médias e alta. E domingo ali um pouco mais de nuvem entrando e talvez uma chuvinha no final da corrida, às 5 da tarde. Quando você vê o outro modelo, que é um pouco mais específico, mais técnico, que é o de baixo dessa linha vermelha, a gente vê que tem nuvem, pode descer mais isso para a gente ver a temperatura e tal. A gente vê que tem muito mais previsão de nuvem para sexta-feira, temperatura mais alta no sábado, e depois volta a esfriar um pouquinho no domingo, e sem previsões claras de chuva. Então, o que eu acredito, é o que a gente já comentou na telemetria da semana passada, vai ter muita nuvem, esponja voando por ali. Os modelos matemáticos não são capazes de dissociar essas nuvens esponja que estão por ali para saber exatamente aonde elas vão cair ou passar. Então, vai ter chuva caindo perto do circuito, na região ali, a forma da região, eu acho que talvez não chova no circuito mesmo, mas vamos acompanhar a previsão quando chegar amanhã à tarde, sexta-feira, a gente já tem uma ideia melhor, mas eu acho que não vai chover muito, não. Fora esses dois parâmetros, meteorologia e pneu, não tem muita mudança. O que muda realmente depois é o fato de já ter passado um fim de semana inteiro lá. Todas as equipes vão começar essa semana com muito mais tranquilo, assim, com muito mais dados já pronto, temas de mapa, motor, e já vai estar muito mais resolvido. Os probleminhas que tiveram a McLaren com o motor Mercedes, que esquentou um pouquinho, já vão resolver. Então, as equipes que começaram mal, tipo assim, o Bottas e o Lewis, que estavam com dificuldade de achar o setup para o sábado, até sábado de manhã estavam ali procurando o setup, já vão começar com uma base bem melhor. Então, acho que vai ficar mais competitivo. A gente vai ver a Ferrari brigando mais ali na frente, vai ver a McLaren brigando também mais. Tomara que o Daniel recupere, porque
A única realmente questão que eu tenho é, será que ele vai conseguir achar o caminho dele, que foi o único que realmente não achou o caminho dele na semana passada. Então, são essas diferenças aí, são as principais. Rico, você falando aí sobre a situação das equipes, etc., eu vou emendar um doisinho aqui. Quais são os principais aprendizados que dá para tirar de uma semana para outra, considerando que a gente está falando da mesma pista, e a tentativa de recuperar o tempo perdido, os pontos perdidos, resolver os problemas que tiveram semana passada? E você falou aí de McLaren melhor, Ferrari talvez melhor, mas você acha que estar na mesma pista uma semana para outra, as condições climáticas são mais similares, a única coisa que muda de fato são os pneus. Dá para esperar uma mudança na ordem competitiva ou teremos uma prova muito similar à da semana passada? Então, o que você pode esperar é, sim, que as equipes vão estar todas convergindo mais para o ponto ótimo, assim, de cada potencial do carro. É o que eu estava falando, tipo, a Red Bull, quando você ouve o comentário do Max dizendo que the car was on fire e que ele estava muito bom o carro dele, ele não tem mais o que melhorar. O Lewis, será que ele ainda acha alguma coisinha para melhorar? Provavelmente. O Bottas, com certeza. O que a gente falou, as Ferraris na corrida andaram bem, sabe? Então, talvez eles tenham entendido um pouco melhor a utilização dos pneus. Mas os problemas que a gente teve semana passada com o warm-up, a Mercedes vai ter ainda. Isso não é milagre. Isso aí é a utilização da pista, o fato da pista ser muito curta, sabe? Então, quando a gente vê quantas voltas fizeram cada piloto na qualificação, o Max fez 20 voltas no total e o Lewis 25 voltas. Então, não e são essas voltinhas que vão se acumulando que no final da temporada o motor vai estar mais... Os motores, né, as peças vão estar mais desgastadas. Então, tudo isso para dizer que não, a Red Bull não tem como melhorar muito do que já fez semana passada. As outras equipes que tiveram alguma dificuldade vão poder partir ou começar de uma base mais conhecida e melhorar um pouco mais. Então, acho que o nível das equipes vai estar mais perto de 100%. Vamos dizer, teve pilotos que começaram com 80 qualificação ou com 90 em termos de estar feliz com o carro, então eles já vão começar com um nível bem mais alto. Sabendo que mesmo o pneu sendo diferente, só muda um step. Então, o C3 e o C4 a gente já conhece muito bem. Então, a gente já sabe que da semana passada, o medium e o soft, a gente já conhece muito bem esses pneus. Agora, a questão vai ser realmente quais são os pneus que eles vão usar para Q2. Essa corrida vai ser mais importante ainda que a corrida passada, porque com certeza são duas paradas. E começar com medium é crucial. Começar essa corrida agora, dessa semana, com soft, é mortal, sabe? Então, vocês vão ver muito mais equipes tentando Q2 com os mediums. E quem não conseguir, quem começar com soft, com certeza são duas paradas. Então, essa vai ser uma diferença muito interessante de acompanhar. O pessoal que vai começar com medium pode tentar uma estratégia esperando o safety car, pode tentar uma estratégia de uma parada só. Então, vai depender, vai ter mais liberdade. Quem começar com soft, duas paradas garantido. E o que mais que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa interessante sobre isso. Vou lembrar. Manda uma pergunta aí que daqui a pouco ela volta. Eu queria focar mais no caso da Mercedes e do Hamilton, até para os fãs da equipe e do piloto, dentro daquilo que você viu no GP da Estíria. E o que você talvez atacaria, né? Onde você mexeria, o que você mudaria para os carros da Mercedes? Talvez uma estratégia mais interessante com esses pneus mais leves, mais macios, ou alguma outra questão que você observou que, de alguma maneira, a Mercedes ela precisa reagir, o Hamilton precisa reagir, no que você mudaria, que poderia dar esperanças a Hamilton e aos seus fãs? Isso aí, eu lembrei que eu ia falar agora há pouco. O fato de ter uma estratégia e pneus que vão desgastar mais, a gente vai ter um replay de Barcelona e França. Porque com certeza vai ter o famoso undercut, vai funcionar muito bem nessa pista de novo. Então isso vai ser interessante de ver. E como a pista é curta, vai ter muito mais tráfego. Então, escolher o momento que você para na pista para fazer a tua parada mais cedo que teu adversário, com certeza é interessante, você vai poder sair na frente dele. Porém, se você parar mais cedo, você corre o risco de sair no meio da galera, sabe? Se você não abriu ainda os 20 segundos que precisa para
para poder parar e sair na frente do pelotão mais lento, você pode acabar saindo no meio desse pelotão e daí não tem nem blue flags, você tem que passar os caras na pista. Então, essa corrida vai ser muito crítica em estratégia. Então, com certeza, as equipes já fizeram várias simulações e com certeza vai ter muita gente ligada, ainda mais na Mercedes, do fato de terem meio que perdido na briga ali na França, para saber exatamente qual é o momento de parar nos boxes para tentar um undercut, e qual é o momento de fazer a segunda parada para tentar dar o pulo do gato e chegar na frente do Max e da Red Bull. A única coisa que eu espero que não aconteça, o Bottas ia ficar muito bravo com isso, eles usarem uma estratégia diferente do Bottas, justamente para bloquear o Max ou o Pérez na pista, sabe? Porque se você parar o Lewis para fazer um undercut, você pode acabar tentando jogar com o teu segundo piloto para não deixar o outro passar ou para deixar o outro ficar um pouco mais lento na pista. Eu espero que a gente não vá ver isso esse fim de semana. Então assim, só para antes de passar a bola de novo para o Gui, o foco seria a estratégia justamente com base nessa gama mais macia. Então a estratégia é o ponto-chave para a Mercedes e para o Hamilton. Eu acredito que mesmo se tem toda a corrida, entre todas as corridas, tem umas navetes que a gente chama. Navete é uma vanzinha que sai do circuito para a fábrica, levar as peças quebradas e volta trazendo peça nova para a pista. E pode ser peça nova de evolução de peça. Então, com certeza, vão ter umas navetes dessas chegando ali para a Red Bull, com certeza, para a Mercedes também. Então, isso acontece. Qualquer que seja o lugar do mundo, tem essas peças novas chegando, que eles vão testar na sexta-feira de manhã e à tarde. Mas, como é um circuito que é meio atípico também, não vão ser revoluções, sabe? Ninguém pode esperar, o cara trouxe um pacote mágico e que daí o carro vai fazer a pole e a semana passada ele estava em quarto. Não, isso não existe. Vão ser algumas modificaçõezinhas que vão melhorar o carro, mas nada assim transcendental. Então, sim, para responder de modo simples, vai ser estratégia, pit stop. O pessoal vai ter que estar ligado ali para não cometer erros aí, porque uma parada ela é rápida, dá menos de 20 segundos, eu acho que até um pouco menos do que isso, é o tempo que você perde num pit. Então, pit stop, estratégia de corrida, para saber o momento do undercut, o momento de fazer a segunda parada, quem vai fazer qualificação de Q2 com os mediums, esses são os pontos-chave do fim de semana. E Rico, olhando agora um pouco para além desse GP da Áustria, a FIA soltou, né, uma famosa diretiva técnica entre o último telemetria e agora. A galera perguntou muito ao longo do final de semana. No domingo, no pódio, a gente estava falando tanto da corrida, não deu tempo de comentar. Eu queria que você explicasse o que muda com essa diretiva técnica dos pitstops, que agora não pode mais usar esses sistemas automatizados, que tem que ser mais dependente da reação humana. O que muda com isso? E, principalmente, o quanto que isso pode impactar a Red Bull, que é hoje a rainha dos pitstops na Fórmula 1? Então, hoje em dia, os sistemas são tem muito desenvolvimento. Você tem equipes inteiras na fábrica trabalhando no desenho da porca. Como a porca ela fica já presa no aro, o tamanho da rosca, porque você não tem assim 10 voltas, sabe? Você tem, sei lá, talvez uma volta e meia ou 2 voltas e meia, sabe? É muito pouca rotação para você aprender tudo. Elas são diferentes, óbvio, esquerda e direita, para estar sempre no sentido de rotação do carro, ter tendência a apertar a porca e não ser... Se você colocasse a mesma de um lado ou no outro, teria um lado do carro que teria tendência a desparafusar, né? Então tem essa assimetria para estar sempre travando a roda. O gun, pit stop gun, aquela pistola, né, de ar comprimido, o desenho tem que ter certinho para poder entrar na porca direitinho. Então você tem várias coisinhas que você vai fazendo ali para, quando o mecânico joga ali dentro, já entrar automaticamente no lugar. A pistola você tem um botão para ativar ela e você tem o botão do reverse, que você, para mudar o sentido. Então o cara, ele desaparafusa, ele aperta e já joga ele para dentro para apertar, né? Para parafusar a porca ali. E nesse sistema você tem
ligado, tipo assim, o fato de ter ar comprimido, você consegue praticamente medir o torque do negócio, você consegue perceber quando é que a pistola já parou de girar, e daí os engenheiros começaram a inventar sistema para automaticamente, quando começa a sair, o clapet começa a abrir, ele sai o ar, quer dizer que já aplicou o torque, então automaticamente dá o verde antes do mecânico colocar a mão assim, sabe, em cima do pneu. Então você consegue, e é tudo muito controlado, você tem câmeras em cima ali que mede cada corner, cada canto do carro, as pistolas estão conectadas todas com esses sensores do gatilho, então você sabe exatamente o tempo que levou cada mecânico para apertar a roda. Então, a partir daí, eles começaram a inventar várias coisas, tipo, como é que a gente pode fazer para as luzinhas, sabe? Para falar para o piloto, bota a primeira e vai, go! Sabe? Então, tem isso tudo você vai testando e não é desse ano que inventaram isso, sabe? E é até interessante que na fábrica, cada equipe tem na fábrica um chassi de Fórmula 1 com motorzinho de carro de golfe atrás, elétrico, e eles treinam toda quarta-feira, pelo menos 1 hora, e algumas equipes treinam quase todos os dias, sabe? Então é uma coisa que é muito importante. Então tem esse desenvolvimento, acontece que às vezes você pode optar por uma estratégia que pode ser falha, você pode eventualmente antes do mecânico dizer que tá bom, dá verde, só que por um motivo qualquer o torque não passou para a roda. Então o piloto sairia com o pneu solto na pit lane, que a gente já viu pneu acertando o cameraman ou outros mecânicos. Então, nessa discussão, eles estão impondo de novo métodos mais, vamos dizer, manuais, mais garantidos, mais seguros para todo mundo. Sim. E, Rico, mais uma pergunta olhando aí já um pouquinho mais para o futuro. No final de semana, a Fórmula 1 confirmou que o GP da Rússia vai trocar de sede a partir de 2023. A gente vai sair de Sochi, o autódromo do Parque Olímpico dos Jogos de Inverno de 2014, e vamos para Igora Drive, perto de São Petersburgo. Vou até pedir para o Chuin botar na tela aí o traçado do circuito. Estamos falando aí de uma pista de 4.086 metros e apenas 14 curvas. Rico, eu queria a tua opinião sobre esse traçado e uma pergunta que eu acho que passa na mente de todos os fãs da Fórmula 1. Pode ser uma pista para corridas melhores do que Sochi? Peraí, várias coisas. Primeiro eu estava olhando aqui enquanto você estava falando, Gui. A latitude, ela é extremamente norte, essa pista. 60 graus, lá para cima, do lado da Finlândia, muito para cima. Eu dei uma olhada bem rápida, eu tenho que conferir, mas se você colocasse equivalente na América do Sul, seria mais para baixo do que a última ponta da Ushuaia, sabe? Para ter uma ideia de quanto no extremo do hemisfério é esse circuito. Então, vamos ver se a Fórmula 1 não vai inventar de colocar essa corrida aí em março, abril, porque senão vai ter temperatura por volta de 5 graus ali. Vamos esperar que eles coloquem essa corrida mais no verão, para ter o sol da meia-noite, que seria interessantíssimo até. Mas em termos de traçado, com certeza é uma pista que é muito curta. A gente viu ali, né, Gui, 4 km somente, 4.086 metros. Se você pega o traçado do piloto, que acaba economizando, porque ele corta a trajetória, né, vai dar ali 4.040 metros, 4.050 metros. Então, só é mais longo que Mônaco, sabe? É muito curto. Então, vão ser 75 voltas nesse traçado aí, que não tem muita curva de lenta. A gente vê que tem só a freada da 1 e a 13, que são curvas bem lentas. Senão, a 4, a 2 já são curvas que você passa ali em terceiro, sem problema. E depois vai ser só um monte de S ali que o pessoal, com a aerodinâmica de 2021, passaria muito rápido. Então, acho que seria uma pista com uma velocidade média bem alta, tipo Imola. Mas eu acho que pode ser interessante. Em ponto de ultrapassagem, o DRS só vai funcionar na reta principal. Não tem como colocar outro DRS ali entre o 8 e o 9. Ele é muito curto. E a freada para o 8 não existe. Então, fica meio complicado de colocar nesse circuito 2 DRS. Se a pista girasse ao contrário, você poderia colocar um DRS da T1 a T15 e um outro DRS detectando na curva 13 e usar da 13 a 12. Mas nesse sentido que eles colocaram aí, não tem como usar 2 DRS, vai ser um só. Então eu acho que vai ser
difícil ultrapassar. Tem a 1 e a 13 que dá para ultrapassar. Velocidade média vai ser muito alta e o warm-up vai ser catastrófico. Então, a galera que já tem problema com pneus como a Mercedes esse ano vão estar dando aí várias voltas de preparação para esquentar bem o pneu. Então, vai ser 2 voltas antes de cada volta rápida. Maravilha. Por curiosidade, o Rico falou das temperaturas, eu fui pesquisar a média de São Petersburgo, que é a cidade mais próxima ali, cerca de 50 quilômetros. A média, mais ou menos, do dia chega em torno de 11 graus, mas a mínima, o recorde registrado, para essa época de setembro, considerando que o GP da Rússia é no final de setembro esse ano, 3,1 negativo. Tá vendo? Então, eles vão ter que mudar no calendário e colocar isso em julho ou no lugar de Budapeste. Não tem outra escolha. E mesmo em julho, já foram registrados recordes. O recorde mais baixo de temperatura, 4,9. Tá vendo? Ou seja, pode ser de qualquer jeito, em qualquer momento do ano, pode ser um GP muito frio. A Pirelli vai ter que inventar composto C6, C7, C8. É um composto concorrente. Maravilha. Antes de a gente seguir aqui, Rico, eu quero mandar um abraço. Eu vou mandar um abraço para uma série de pessoas que nos acompanham aqui. Eu tive no último fim de semana lá em Curitiba para acompanhar a cobertura da Porsche Cup. Quero mandar um abraço para o piloto Rodrigo Melo, que é fãzaço da gente aqui e também do Rico. Os engenheiros ali, além do Rodrigo, que eu já tinha citado aqui no programa, também o Arthur, que é muito fã do Rico Penteado, adora o nosso programa, adora telemetria. E eu posso testemunhar, fazer seu favor, Rico, que olha, a galera da Porsche adora os mecânicos, os engenheiros da Porsche Cup Brasil, adoram você, adoram o seu trabalho e ficam sempre babando aqui, nos acompanhando a cada telemetria. Então, legal. Mandar um abraço para a galera aí. Abração, tamo junto, galera. Vamos dar um jeito aí de fazer um elo aí entre o Rico Penteado e a galera da Porsche, que vai ser bem interessante. E agora eu vou fazer o Rico chorar. Eu estava comentando aqui antes da gente fazer essa gravação, esse programa excepcionalmente é gravado, mas depois, quando a Fórmula 1 retomar para o GP da Grã-Bretanha, voltaremos a estar ao vivo, você vai poder mandar a sua pergunta, mas o prêmio desse fim de semana, desafio da Fórmula 1, do ThePlayer.com, com o motorsport.com, será uma miniatura do carro de Giancarlo Fisichella, de 2007, esse que você está vendo aí. Este carro é o primeiro carro que Rico Penteado trabalhou ali para valer, que ele foi um dos responsáveis, e a miniatura dele poderá ser sua no desafio do nosso Fantasy, que nós teremos já nesse fim de semana, que é 100% gratuito, como você vê na nossa tarde. Ô Rico, me fala um pouco desse carro aí, o que você lembra dessa... Olha, essa é a miniatura, que você pode ganhar, que poderá ser sua a partir do próximo fim de semana. Mas o que você lembra deste primeiro carro que você trabalhou na Fórmula 1 com a Renault em 2007? Eu lembro de muita coisa, mas o que era interessante nessa época, nessa temporada e com esse carro, é que ainda existia reabastecimento durante a corrida. Bom, a aerodinâmica do carro ainda era bem liberada, dá para ver que tinha um monte de apêndice aerodinâmico, então o carro era bem cheio de asinhas, mas o que me deixou mais impressionado, foi minha primeira corrida na Fórmula 1 foi com esse carro na Austrália, em Melbourne. E duas coisas que me marcaram. A primeira foi o Flávio Briatore xingando o piloto no rádio. Ele falava, "Dai, Fisi, bastardo!" no rádio, com o piloto falando isso, sabe? Que loucura! Eu parei e falei assim, mas o cara tá falando do piloto de Fórmula 1 que eu era fã, sabe? Chamando de bastardo. E outra coisa que eu lembro dessa corrida foi que eu terminei com 200 gramas no tanque de combustível só. Nossa. E todo contente. Falei assim, 200 gramas, muito bem. O meu chefe me olhou e falou assim, cara, é proibido terminar com menos de 1 quilo no tanque, sabe? Mas eu terminei com 200 gramas mais a amostra da FIA. Mas ele queria que eu tivesse pelo menos 1% de erro para, se o injetor tivesse dado problema, poder terminar a corrida. Mas eu sempre fui assim, sempre diminuindo as margenzinhas ali. Mas esse carro tem várias memórias boas, assim. Quais eram as características desse motor da época ali para a galera que está
acompanhando agora a Fórmula 1 e não sabe que tipo de motor nessa época vocês trabalhavam. Então, essa época a gente tinha, o V10 foi até 2005. 2006, a gente tinha o V8, que não tinha muita limitação de RPM, era 19 mil, mas para 2007 eles baixaram para 18 mil. Se eu não digo besteira, foi em 2007 que baixaram para 18 mil. Mas era um motor que era sensacional de trabalhar, era bem mais simples que os motores de agora. A gente podia fazer muita mudança de cartografia live, assim, sabe? Ele voltava para o box, eu ajustava bastante coisa. Outra coisa que era muito bacana nessa temporada, que a gente podia mudar as marchas da caixa de câmbio entre sexta e sábado, sabe? Então, eu fazia ele trocentas simulações, ficava vendo a telemetria, os dados para ver se não era melhor botar uma marcha mais curta, para o piloto poder ajudar ele a fazer virar o carro, ou às vezes uma curva que estava corrigindo muito alta, botar uma marchinha um pouco mais longa para acalmar a traseira, sabe? Então eu ficava ali fazendo várias simulações e o Fisi, que acho que já tinha assinado o contrato fora dali, ele falou, não, vai, eu confio em você, faz o que você quiser, tá bom. Mas era... Que legal. Mas como foi a minha primeira temporada, foi punk. E como eu sou muito perfeccionista, levou pelo menos 12 ou 14 corridas para fazer um fim de semana perfeito, assim, sabe? É difícil. Fórmula 1 não é só encher o tanque ali e fazer os carros andarem. Tem muita coisa que acontece nos bastidores ali e aí você acaba, tipo, essa margem, qualificação. Até teve uma pergunta boa que eu recebi no Instagram, perguntando como é que faz o abastecimento durante as qualificações. E o pessoal acha que a gente coloca para Q1, coloca toda a gasolina e faz tudo até começar Q2. Não, cada vez que o carro volta para a garagem, você tem ali 1 minuto e meio para colocar a gasolina para o segunda tentativa de Q1, ou a segunda de Q2, ou a segunda de Q3, sabe? Então é muita pressão assim, e você não pode errar na tua estimativa de quanto sobrou no carro e quanto você tem que botar no carro para ter a tua target, sabendo que 1 quilo a mais no carro dá 35 milissegundos na volta, sabe? Do fato de ter mais inércia para acelerar e frear. Então, se você errar ali de 2 quilos no carro, você já perde uma posição. Essa corrida foi impressionante. Semana passada tinham 9 carros em 2,5 décimos, sabe? Então, você tem que estar perfeito ali na quantidade de gasolina que você bota, quantidade de óleo que você bota, porque você pode ter um tanque de óleo também que você consegue baixar bastante para a qualificação. E de sábado para domingo você tem direito a adicionar no carro inteiro 3 litros de líquido, sabe? Então, todos esses fatorizinhos, assim, esses detalhezinhos ali, você tem que optimizar. E quando eu falo que levaram 12 corridas para fazer a corrida perfeita, foi de passar de 99,5% para 100%, sabe? Não é que eu tinha feito corridas catastróficas antes, mas a Fórmula 1 tem que estar sempre no 100%, né? Oh, que maravilha. Então, este carro de Giancarlo Fisichella, xingado por Flávio Briatore, essa miniatura pode ser sua, basta você entrar no theplayer.com. Se você não for cadastrado, ainda faça o seu cadastro, é super simples e já colocar ali os mercados, utilizar os seus 100 dinheiros, as suas 100 unidades fictícias, é tudo de graça, gente. E aí você, se for o melhor, vai ganhar essa miniatura que você também pode adquirir no maniadecarrinhos.com.br. Se você não gosta do Fisichella, não gosta da Renault, não gosta do Rico, mas você pode ir lá no maniadecarrinhos.com.br e também fazer a sua compra de uma outra miniatura que você goste mais. Rico Penteado, Guilherme Longo, muito obrigado mais uma vez por mais um Telemetria, muito agradável mais um papo. Rico Penteado volta no domingo, no pódio, comentando a corrida, e o Guilherme volta amanhã, já no Direto do Paddock, junto com o Carlos Costa, falando sobre o dia de mídia da Fórmula 1. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.